tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu me chamo Marcela Pássaro e você está aqui na Astrologia Integrativa. Lembrando sempre recado no começo do vídeo, se você quiser fazer seu mapa astral, sua orientação vocacional, é só você olhar as descrições abaixo desse vídeo. Hoje eu quero fazer um vídeo curto, mas esse vídeo é muito importante para que a gente possa cada vez mais entender. Porque é importante você que está me ouvindo despertar também, para o todo estar desperto. Então a gente tem que ir do ilimitado ao ilimitado. Ou seja, o que significa? Quando a gente enxerga aqui essa imagem que eu estou trazendo para vocês, que é um círculo onde tem uma parte escura, essa parte escura fala com relação àquilo que não é consciente a mim, e aí eu acho que eu vivo só aquilo que está claro. Então, ou seja, a gente está limitado àquilo que eu sei de mim, àquilo que eu já conheço. Mas o que eu sei de mim é muito pouco, é muito pequeno, né? O que você sabe, né? Então, ou seja, o que a gente pode começar a fazer determinadas perguntas quem é você antes de vir para cá? Quem é você antes de encarnar? Quem é você depois de encarnar? Você sabe a sua história? Não, então, ou seja, a nossa história, ela é muito pequena. A gente só sabe de poucas coisas, fragmentos. E a grande maior parte, essa história que falam de nós, ela é contada também por outros. Então, ou seja, a gente acha que a gente é aquilo que nos moldaram, aquilo que nos ensinaram, então a gente fica limitado. E aí a gente constrói um castelo muito forte, né? Um castelo, a gente constrói muralhas muito altas para não entrar em contato com essa escuridão, porque a gente não enxerga a escuridão. Então, geralmente, quando a gente tem medo, a gente vai para aquilo que a gente conhece. E às vezes aquilo que a gente conhece, que foi repassado para a gente, de pai e filho, não necessariamente nos traz a totalidade, não nos traz a felicidade real. E a gente vê nessa imagem também que existe um ponto. Este ponto é o centro da vida. Como é que a gente faz para chegar neste ponto? Como é que eu faço para adentrar nesse ponto? Ou seja, a pergunta aqui é: quem comanda a sua vida? Né? O que a gente tem que entender é o que é vida, né? Quem comanda a minha vida? A minha vida ela é comandada pela minha aquilo que é limitado, ou a minha vida ela é comandada pelo aquilo que é ilimitado? A nossa grande questão é entrar e encontrar esse centro da vida, conhecer a nós mesmos, né? Adentrar a nós mesmos para conhecer qual é o centro da nossa vida. E quem é o centro da nossa vida? É o nosso coração. Se ele não bater, se ele não pulsar, não tem mais centro, né? A gente simplesmente cai duro no chão. E aí uma coisa que é interessante é o quê? Quem comanda a nossa vida? Agora vamos olhar o mesmo gráfico, mas de uma outra forma. Vamos imaginar que isso que a gente sabe que a gente está relacionado com o ascendente. Então, ou seja, lembra que eu sempre falo que o ascendente é aquilo que a gente mais sabe de nós? E é de fato aquilo que a gente mais sabe de nós, porque está na boca do gol. Está relacionado com a nossa pele. Então, a gente sabe mais da nossa pele do que do nosso coração. A gente tem que saber muito do nosso propósito do que do nosso coração. Ou seja, quando a gente tem uma marca, quando aparece uma mancha, então assim, a gente olha, a gente está vendo a mancha, mas a gente não sabe o que causou aquela mancha. A gente não sabe por que eu tô tendo, às vezes, essa varizes, por que eu tive esse machucado, mas eu tô enxergando. Então, esse enxergar é aquilo que me deu como resultado, mas eu não sei de fato o que causou. Para eu saber o que causou, eu preciso fazer um processo de interiorização, saber as causas. Está relacionado também com o signo de Escorpião, saber a causa metafísica da coisa, né? Então, isso é uma coisa interessante. Então, ou seja, o guerreiro, ele é o propósito. Eu tô aqui para quê? Eu tô aqui para para acender uma energia dentro de mim. Então, quanto mais eu acendo o meu propósito, o meu ascendente, ou seja, a força do guerreiro, que é a força da prática, da ação, mas eu tenho luz. Consequentemente, se eu tenho luz, eu consigo adentrar dentro de mim. Então, ou seja, cada um de vocês está sendo chamado para o propósito de vocês. Se vocês querem ser os guerreiros da própria vida, ou seja, conhecer o rei. Quem é o rei? É o sol. Conhecer o próprio criador de vocês mesmos, né?
Então, conhecer aquele que criou vocês. Então, ou seja, um guerreiro, vamos agora imaginar na Idade Média, na Idade Medieval, para ficar mais fácil. Um guerreiro, ele geralmente não conhece o rei, né? O guerreiro que vai lá, que abre o caminho, ele não conhece quem é o rei. Ele só segue as ordens. Então, ou seja, uma pessoa que tem, como eu já falei, uma pessoa que tem Marte mal aspectado no mapa, é uma pessoa que está o quê? Desconectada com o seu Sol, com o seu rei interior, né? Uma pessoa que não sabe o porquê está agindo, ou às vezes não quer agir, ou quer agir de uma maneira que não está atrelado de uma maneira harmônica com o seu Sol. A mesma coisa Júpiter também. A gente pode fazer outro vídeo com relação a isso. Então, ou seja, o guerreiro é aquele que abre o caminho. E às vezes ele não sabe nem porque ele está abrindo o caminho. Então, exemplo assim, por que eu tenho que colocar em prática a energia do ascendente? Eu não sei por quê. Mas eu sei que alguma coisa tem que passar, alguma coisa. Então, ou seja, quando eu estou fazendo esse processo, e é tudo inconsciente, né, simbólico, quando eu estou fazendo esse processo de abrir o caminho, eu estou abrindo o caminho no quê? Eu estou sendo corajoso, né? O guerreiro é aquele que tem coragem, ele não tem medo, ele enfrenta a própria escuridão. Ele é o grande, o quê? Guerreiro da luz. Ele está abrindo caminho para a luz, né? E é a luz de quem? É a luz de fora ou a luz de dentro? É as duas luzes. É a luz de que eu já tenho de consciência e daquilo que eu ainda posso acender dentro de mim, que está relacionado com o meu sol. Então é a conexão. E geralmente os melhores guerreiros, os guerreiros mais corajosos, são esses que têm o quê? O merecimento de conhecer o rei. De conhecer o rei, porque eles em nenhum momento abaixaram a cabeça, em nenhum momento eles falaram, não, vou fazer uma coisa totalmente diferente. Não, eles são fiéis. É um Marte, é um ascendente que é fiel ao próprio rei, ao próprio centro do coração. É quando eu trago o comando da minha vida, eu saio do comando da minha vida agressivo, só centrado em mim, né? Um egoísmo, né? Que a gente fala de Áries, a gente fala da casa 1 do ascendente. E aí quando eu dou esse centro, eu mudo, né? Eu mudo esse centro para o centro. Eu saio da periferia e vou para o centro. Então isso é uma coisa importantíssima que tem que acontecer, né? E aí a gente pode ver esse final, a gente entender o que? A questão do passado lunar para o presente solar. Então, seja, qual é a grande questão? Qual é a grande dificuldade da gente? É a gente conseguir né? Então, através de um processo de desvelar aquilo que está ainda escuro dentro de mim, aquilo que está oculto dentro de mim, para que cada vez mais eu possa estar centrado. Então, ou seja, vamos imaginar como um farol no meio do oceano, né? Então, ou seja, é um farol que toda vez ele passa a sua luz, ele enxerga tudo e a todos. Ele enxerga tudo e a todos. Ou seja, o que é enxergar a tudo e a todos? É eu enxergar todos aqueles conteúdos ocultos de mim que estão no meu subconsciente. É eu enxergar tudo aquilo que eu às vezes não quero enxergar dentro de mim. E aí, consequentemente, quando eu tenho uma mancha no meu corpo, eu entendo a causa. Eu sei da causa. Quando eu sei a causa, eu posso, naquele instante, fazer a solução, né? Ou seja, quando a gente está conectado com o nosso centro, quando a gente está conectado com o nosso Cristo interior, a gente tem um processo chamado de regeneração, tem um processo chamado de vivificação. A gente nos mantém jovens, porque a partir do instante eu já tomo consciência, eu já sei o que eu tenho que fazer, qual é a ação que eu tenho que fazer. Ou seja, olha como está atrelado Marte, ascendente, com o Sol. Então, ou seja, para que esse guerreiro possa cada vez mais ter energia de fazer, e sempre vai estar se modificando, se transformando, ele precisa estar atrelado ao seu coração. Então, que cada um de vocês consiga fazer a mudança, né, desse centro, sair desse centro limitado e ir para o centro ilimitado, ou seja, fazer esse caminho interior, adentrar todos os medos, aquilo que está escuro. O que está escuro? O que é estar escuro?
É só uma coisa que eu não tenho claro dentro de mim. Então, seja, por que eu às vezes sou uma pessoa que controla as pessoas, né? Por que eu sou uma pessoa controladora? Por que eu sou uma pessoa insegura? Porque tem alguma coisa que precisa ser desenvolvida dentro de você. A partir do instante, quando você desenvolve isso dentro de você, você para de ser controlador. Ou seja, você sai daquilo que é limitado. Porque quando eu estou no controle, eu estou limitado. Porque aí eu vou ter que controlar pessoas. Eu não estou na liberdade. Quando eu começo a desenvolver a partir, principalmente da minha coragem, de olhar e trazer à tona conteúdos que são importantes para o meu autodesenvolvimento, o que acontece? Eu não tenho mais controle sobre ninguém e nem eu mesmo me controlo, né? Ou seja, ficar controlando através de um status. Eu não controlo mais, eu simplesmente já acionei aquele conteúdo e aí cada vez mais eu vou ficando uma pessoa inteira. E aí a gente não precisa mais ter mecanismos, né? Ou seja, de manipulação, de orgulho, de prepotência, todos isso que está relacionado com as 7 virtudes, que são relacionados com os 7 pecados capitais, que nada mais é que os 7 pecados capitais são as distorções das virtudes. E as virtudes estão aonde? Está no centro. Está no centro do círculo, as virtudes estão lá. Como a gente não consegue enxergar a virtude, aí a gente enxerga tudo embaçado, porque tem uma escuridão, né? Eu enxergo um ponto até de luz, mas eu não sei de fato como é que é. Então, como é que é ter autoestima? Será que eu estou tendo autoestima? Né? Como é que é ter compaixão? Às vezes a gente não tem compaixão, às vezes a gente tem autopiedade. Às vezes a gente não tem compaixão, a gente entra na vitimização. Às vezes a gente não tem autoestima, a gente entra o quê? No poder, na arrogância. Então, isso que é interessante da gente começar a compreender, para a gente ir para este ponto que cada um de vocês tem dentro de vocês. Então, um grande beijo para vocês, que vocês fiquem em paz, que vocês fiquem sempre se autoconhecendo. É de extrema importância que cada um de vocês faça esse processo de interiorização e aí vocês, com o tempo, possam exteriorizar apenas a luz, a bondade, o amor, a união entre todas as suas partes. Quando cada pessoa fizer a união entre todas as suas partes, haverá união na Terra, pacífica e fraterna, ou seja, o sonho de todos nós, inconscientemente, de vivermos como uma família universal, pode um dia acontecer na matéria e se realizar. Então não tenham medo de fazer as integrações, não tenham medo de dar a mão, não tenham medo de olhar para aquilo que precisa ser olhado, acolhido e precisa ser despertado dentro de vocês. Um grande beijo, fiquem bem, fiquem em paz e até mais. Tchau, tchau!